A questão é que você não precisa estudar mais, você precisa estudar melhor. Existe o trabalho duro e o trabalho burro. O trabalho burro é focar em quantidade. E quando a gente fala de Enem, não é sobre conteúdos, não é sobre quantidade, é sobre competências e habilidades. O Enem é um exame nacional que vai avaliar suas competências e suas habilidades, por meio da sua capacidade de dominar linguagens, enfrentar situações problema, compreender fenômenos, tá bom? Então ele não vai seguir a mesma linha de um vestibular tradicional. É preciso entendê-la. A gente já entendeu essa prova maravilhosa. E é isso que eu tô aqui para fazer, para transferir isso aqui para você também. E aí, como é que a gente domina essa prova incrível, que não é aleatória? Por meio de uma estratégia que é firmada em 3 pilares: estrutura, teoria e prática. É o guia ETP. É assim que a gente prepara nossos alunos, reduzindo o tempo de preparação e aumentando vertiginosamente a performance deles. E o que é ETP? Olha só, geralmente quando você se depara com um método tradicional, é aqui que eles focam. No T, de quê? De teoria. Ou seja, eles te enchem de conteúdos, de assuntos, de cronogramas e tudo mais. Mas o segredo está aqui. Onde? Na estrutura. É você conhecer a ciência que existe por trás dessa prova, os padrões que se repetem, os comandos, os distratores, o que o corretor quer ver na sua redação, por exemplo, quais são os padrões das redações nota 1000. Você dominando isso aqui, 70% da sua aprovação já está garantida. Imaginou? E também tem a prática. Agora, essa prática aqui, ela tem que ser uma prática consciente, uma prática com devolutiva, uma prática que te leve ao acerto por meio da análise dos seus erros ou da metrificação dos seus resultados. Porque o que não pode ser metrificado, não pode ser melhorado e não pode ser gerenciado, certo? E aí, esse ETP, esses 3 pilares, né, vão ser estrutura, teoria e prática. E serve justamente para a pessoa que sente que está estudando de forma errada. Você sente que estuda muito, mas tem resultados pouco expressivos? Ou então, você estuda e não vê resultado? A galera entende, como é que eu não estou entendendo isso? Será que você não está destinando energia para um pilar errado? Você pensa que tem só que assistir às videoaulas ou fazer muitas listas de questões? Sabia que existe uma lei chamada Lei de Pareto, do 80-20, que geralmente 20% dos seus esforços vão desembocar em 80% do seu resultado? Mas muitas vezes vocês fazem o contrário. Vocês focam 80% da sua energia naquilo que dá 20% de resultado. Agora aqui, isso vai mudar, a partir de agora. Porque os métodos tradicionais, eles te enchem dessas teorias, certo? E te direcionam uma prática, manda você fazer um monte de simulado, um monte de lista, você não sabe o que fazer com o seu erro, com aquela questão que está errada, você não sabe aprofundar um argumento, você não sabe o que é um parágrafo expositivo. Então você está indo na manada com a galera, sabe? E aí você começa a se sentir incompetente, você começa a sentir aquele gostinho de fracasso, mas na verdade não é isso, é um método que não se adequa a você. Você precisa de um método personalizado, focado na alta performance. O Enem, ele quer performance, ele não vai considerar a sua jornada, infelizmente. E quando eu falo do pilar estrutura, a gente prepara os nossos alunos sobretudo a partir do pilar estrutura. E o passo a passo dele é o quê? É conhecer e reconhecer os padrões da prova de linguagens. O que são distratores, palavras de comando, competências e habilidades. Sabia que existem 30 tipos de questões? 30 tipos de questões na prova de linguagens? Cada habilidade é um tipo de questão. E é possível prever quais questões vão cair no próximo Enem. Então o Enem, ele é previsível. Outra coisa, conhecer os tópicos mais recorrentes e relevantes. Você não vai sair estudando tudo. O conteúdo, quando se trata de Enem, ele não é um fim, ele é um meio. Muitas vezes você precisa entender de variação linguística para poder responder as questões da competência 8 e suas respectivas habilidades. Tá legal? Então, é preciso estratégia. Dominar a macro e a microestrutura textual. Se você domina a estrutura textual da redação, você já tem também 70% da sua nota. Aí você fica se preocupando, por exemplo, com a teoria, com o repertório. E não é isso. Entender o roteiro que o corretor segue ao corrigir as suas redações. Isso aqui é um passo fundamental. E como é que eu sei esse roteiro? Eu já fui corretora do Enem durante 6 anos. E eu sei qual é o passo a passo que eu vou seguir ao analisar uma redação. Lembrando que o corretor do Enem, ele vai corrigir em média 200 correções num único dia. Dominar a grade de correção é pensar como um corretor. O que o corretor vê? O que ele analisa? O que ele não analisa?
Fazer as melhores e mais simples escolhas de repertórios e palavras. Não é sair jogando um monte de repertório de diversas áreas. Não, existem repertórios flexíveis. E entender a raiz dos seus erros. Errei, beleza. Qual foi a raiz do meu erro? Lacuna de conteúdo, falta de domínio de uma determinada habilidade, foi ilusão de competência, foi uma má gestão do tempo, foi desatenção. A partir da identificação da raiz dos seus erros, você consegue consertá-los. Ok? Então esse é o pilar estrutura, que é importantíssimo. O pilar teoria, o passo a passo é ativar os objetos do conhecimento já presentes na sua memória. Você não precisa começar do zero. A partir do que você tem, é moldada uma rotina de preparação para você. Aprender os que são necessários para a prova do Enem. Então, não é sair estudando tudo. É o que é necessário para preencher suas lacunas de conteúdo. E aí detonar o Enem. Preencher as lacunas de conteúdo conforme o desempenho. Fiz simulado, errei essa questão. Qual foi a raiz do meu erro? Foi lacuna de conteúdo. Eu preencho, no caso aqui da marca texto, com uma nanoaula. Uma aula curtinha para preencher essa lacuna. E aí o pilar prática. Eu tenho que sair fazendo um monte de simulado, um monte de lista, um monte de redação? Não. Você tem que ter um treinamento simulado constante, ou seja, simular a prova. Esse treinamento ele tem que ser consciente, intencional e acompanhado. Listas de questões por habilidade, competência, nível de dificuldade. Simulados, modelo Enem, cronometrados também. Viu? Você precisa ter ambiência de prova. Se você vai correr uma maratona de 42 quilômetros, você não pode treinar o ano todo numa esteira. Você tem que ir adquirindo essa vivência do dia da maratona. E correções coerentes com a grade específica e devolutivas feitas por especialistas nas avaliações do Enem. Não é você entregar uma redação, receber ali um 960, um 1000 e falar, ok, ou então aprofunde seus argumentos. Você tem que saber o que é o aprofundamento de um argumento. Você tem que saber o que é um argumento, para que serve um argumento. Então você precisa dessa devolutiva para poder evoluir. Ok? Então, só com isso aqui você já entendeu do que é que se trata o Enem. O que é preciso. Como é que a gente começa a entender essa prova que não é aleatória. É uma prova bela, é uma prova repleta de padrões que se repetem desde 2009 até hoje, que vão continuar se repetindo, que é previsível. O que você precisa fazer? É inverter. É adquirir uma outra visão dessa prova. É entender que ela não é sobre conteúdos, sobre interpretação. A prova do Enem é uma prova de competências e de habilidades, diferente dos vestibulares tradicionais. A redação do Enem precisa de repertórios loucos, profundos e complexos? Não. O corretor, inclusive, ele quer o máximo de simplicidade. Espero que você tenha ficado até aqui, que você tenha curtido e vamos para a próxima, ok? Eu te espero.